Olá, queridos, graça e paz. Hoje é o nosso 4º dia de jejum. E esse jejum tem sido bênção, né, irmãos? Nós temos lido, nós temos ouvido, nós temos compartilhado. E cada vez que nós lemos, cada vez que nós conversamos, cada vez que nós ouvimos uma ministração, a nossa fé ela vai crescendo, ela vai desenvolvendo. Isso é muito importante, crescer em Deus. E nós estamos falando sobre esse livro, né? Simplesmente Sobrenatural. Como esse livro tem abençoado muito as nossas vidas. Queridos, o jejum só está começando, né? Ainda é só o começo. Existe algo poderoso, algo sobrenatural. Eu queria que Deus colocasse muita expectativa no seu coração em relação a esse tempo de jejum, esse tempo de consagração, esse tempo que nós separamos para ouvir a voz de Deus, né? para receber de Deus. E hoje, nesse 4º dia do jejum, o tema de hoje é uma necessidade. O apóstolo Paulo aponta em Efésios capítulo 6, versículo 10 ao 13, sobre o fortalecimento que vem de Deus para que possamos viver em vitória. Eu vou ler o versículo, tá bom, queridos? Quanto o mais seres fortalecido no Senhor e na força do seu poder, revestivos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firme contra a cilada do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra o principado e potestade, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomais toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. E depois de teres vencido tudo, permanecer inabaláveis. Amém. Que versículo poderoso. Mas vamos continuar lendo, porque isso vai nos ajudar muito na compreensão. Todos que já fluíram no Espírito Santo, sabe do prazer que ele nos proporciona, não é verdade? No momento em que você flui, parece que os problemas acabaram. A angústia foi embora. E é o começo. Então só. E é o começo. Desaparece. Amém? A alegria se manifesta e você tem aquela sensação que você pode vencer tudo. Aleluia. Isso é maravilhoso e poderoso. Essa experiência, queridos, fazem parecer que o Espírito só aparece prazer em nossa vida. Mas não é. Temos necessidades importantes que só o Espírito pode resolver. E eu posso citar pelo menos 3 coisas que só são possíveis quando a manifestação do Espírito Santo em nossas vidas. Amém? Então é muito importante entender que quando você deixa o Espírito fluir, naquele momento o céu se abre, as coisas parece que você se torna um gigante, parece que você se torna uma águia, que você vai voar acima das mais altas montanhas. Tudo isso é maravilhoso, mas há uma necessidade também de você ser cheio do Espírito Santo, de você ser revestido do poder do Espírito Santo. E aqui temos 3 assuntos interessantes que vai lhe ajudar muito, querido. Primeira, você precisa entender que você é separado. Separado quer dizer, você é santo. Você está no mundo, mas não pertence a esse mundo. Você é como um barquinho no mar. O barquinho está no mar, mas o mar não está dentro do barco. Porque quando o mar entra dentro do barco, o barquinho afunda. Porque o mar não é para estar dentro do barco, mas o barco está no mar. Então, nós estamos no mundo, mas o mundo não está mais dentro de nós. Porque nós temos o Espírito Santo de Deus dentro de nós. Todos nós sabemos que nós fomos transportados de reino. Antes, eu e você vivíamos no império das trevas. Agora fazemos parte do reino de Jesus Cristo. Sabemos também que o pecado já foi destruído na obra do Calvário. Queridos, o problema é que muitos ainda pecam e não querem mais, mas acabam pecando. Isso é verdade. Eu conheço muitas pessoas que pecam porque são pecadores.
Eles não querem pecar, mas pecam mesmo não querendo. Isso pode ocorrer porque ainda não entenderam que não há mais poder do pecado sobre a sua vida, o que é a mais pura verdade. Conheço pessoas que têm clareza dessa verdade e assim mesmo, infelizmente, eles pecam. Todas as vezes que caem, pedem perdão, fazem 1000 promessas e, passando algum tempo, caem novamente no mesmo ponto. A questão é que ainda estamos em um corpo carnal e corrompido. Se não vivemos cheio do Espírito Santo, mais cedo ou mais tarde, vamos enfiar o pé na jaca. Tenha certeza disso. O seu corpo é o templo do Espírito Santo, querido. Você precisa entender que quem está cheio do Espírito Santo, ele não peca. Lembra que o nome do Espírito de Deus é santo. Então, cheio dele, não é possível pecar. A pessoa que tem dificuldade com pornografia e dizem que não consegue se livrar disso. Sabe, eu aconselho que quando estiverem na frente do computador ou do celular, sendo tentado para olhar e que não deve, comece a orar em línguas estranhas. Com toda certeza, a vontade de ver pornografia passa naquela hora. Paulo diz que viver nessa vida sem estar cheio do Espírito Santo é uma verdadeira insensatez. Ele fala isso em Efésios capítulo 5. Vamos lá ver. Efésios capítulo 5. Aqui, ó. Efésios capítulo 5. Versículo 15 ao 18. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nércio, sim como sábio, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por essa razão não vos tornei insensato, mas procurai compreender qual é a vontade do Senhor. E não vos embriaguei com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Amém? Então Paulo diz que é tolice você querer viver a vida cristã sem ser cheio do Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo é uma necessidade, mas você é que tem que fazer uma escolha, porque Paulo diz: não vos embriaguei com vinho, em que há confusão. Ele fala: faça uma escolha melhor, se encha do Espírito. Então, ser cheio do Espírito ou não ser cheio é uma questão de escolha, é uma questão de entendimento, de sabedoria. Nós precisamos ter discernimento, ter sabedoria para saber escolher a melhor coisa. Amém? Que nesses dias de jejum o Senhor te leve a fazer as melhores escolhas, porque você foi separado por Deus. Amém? A segunda coisa que eu quero compartilhar com você fala sobre guerra espiritual. O diabo não tem respeito por você, sabia disso? O diabo não respeita porque você é um líder de célula. Ele não me respeita porque eu sou pastor da igreja. Ele não te respeita porque você é um crente. Não. Ele respeita quando do Espírito você flui. Paulo diz que a nossa guerra não é contra pessoas, mas contra principados e potestades e dominadores deste mundo e contra as forças espirituais do mal. Como você acha que vamos vencer tudo isso? Com as nossas próprias forças, queridos? Jamais vamos vencer o diabo com as nossas próprias forças. É importante você compreender isso. Com certeza, não há como. Querido, se Deus não se manifestar através do seu Espírito, o diabo leva a nossa bênção. Se Deus não se manifestar através do Espírito Santo fluindo do teu interior, Satanás sempre vai ganhar essa parada na sua vida. Ele é sorrateiro, ele é insistente em nos prejudicar. Só com o poder do Espírito que ele retrocede. Sabe, a Bíblia está lembrado quando nós falamos de Moisés, que Deus falou para Moisés que Faraó só obedece braço forte? Então, as portas do inferno não resistirão a uma igreja poderosa, uma igreja cheia do Espírito Santo, uma igreja que flui no Espírito Santo. Você precisa fluir no Espírito Santo. Isso acontece em todas as áreas das nossas vidas. Esses dias alguém entrou em contato comigo e disse que abriu uma empresa sobre uma palavra de Deus.
mas que não conseguia fechar o contrato sequer. Estava procurando as brechas na vida para poder fechá-la. Supôs que era pecado ou problemas, mas não lembrava de nenhum. Pensou que talvez não tivesse ouvido o Senhor adequadamente antes de abrir a empresa. E por aí fora. Ele procurava um erro na vida para explicar o porquê as coisas não estarem acontecendo na vida dele. E eu lhe disse que não era nenhuma coisa e nem outra. Era simplesmente uma guerra espiritual. Orientei que ele deveria se posicionar em fé e liberar as portas que o diabo estava fechando. Ele reuniu a família, isso é poderoso. Ele reuniu a família e se posicionou e ordenou que as portas se abrissem. Hoje, ele já fechou vários contratos e as coisas estão caminhando bem. O espírito fluiu e o diabo refluiu, fugiu. É simplesmente uma questão de o poder manifesto. Imagine quantos casamentos destruídos, querido. Famílias dispersas, empresas quebradas, pessoas doentes, simplesmente porque o poder de Deus não está fluindo na vida dos seus filhos. Não se ganha uma guerra alguma no natural. A guerra é nas regiões celestiais. É na região celeste, só se entra para vencer pelo poder do Espírito Santo de Deus. Aleluia. É nela a espada do Espírito, que é a palavra de Deus que vence por nós. Você precisa entender que existe uma guerra contra a sua igreja. Existe uma guerra contra a sua célula. Muitas vezes a célula não cresce, não avança. E muitas vezes a gente que faz parte de uma célula, que lidera uma célula, que é membro de uma célula, achando que aquilo é normal. Ah, você está tão gostosa, tá? Nossa, como eu estou gostando dessa célula, que ambiente gostoso. Amém, isso é bom. Mas ela não está crescendo, ela não está cumprindo o propósito. Então, existe uma guerra. Satanás, ele está resistindo à sua célula. E muitas vezes as pessoas que estão naquela célula, elas estão ouvindo, não é Deus, ouvindo, como eu gosto dessa célula. Amém, mas Deus quer alcançar a sua rua. Deus quer alcançar o seu bairro. Deus quer alcançar a sua família. E Satanás, ele resiste em você com argumento, com sentimento. Sabe? Ele cria argumento na sua mente. Ele coloca desânimo. Sabe, há uma batalha espiritual contra as tuas células, contra a tua rede, contra a tua célula de criança, contra a célula de jovem, de adulto. Existe uma resistência contra a igreja e nós precisamos abrir a nossa boca com autoridade e declarar: Satanás, você vai soltar a minha célula, você vai soltar a nossa liderança, você vai soltar, a nossa célula vai crescer, ela vai avançar, nós vamos em frente, nós vamos conquistar, nós vamos ganhar. Sabe, as portas financeiras vão se abrir, a porta de emprego, a porta da empresa. Eu vou vender mais. Esse ano vai ser o ano que você vai prosperar. Esse ano vai ser o ano que Deus vai manifestar a sua graça sobre a sua vida e você será tremendamente abençoado. Amém? Aleluia. A terceira coisa que eu acho muito interessante e poderoso: viver como Deus vive. O nosso Deus vive num padrão de vida extremamente elevado comparado com o padrão de vida humano. A distância é de nós, de anos-luz, desculpa. É como você acha que podemos ter a mesma vida que a dele? É evidente que foi o sacrifício de Jesus que colocou você nele. Como isso vem para o seu dia a dia? Somente pelo Espírito Santo de Deus. Aleluia. Nunca se esqueça que foi exatamente a obra consumada do Calvário que possibilitou o Espírito de Deus ser derramado sobre você. A questão não é mais quanto ele foi derramado, mas quanto ele flui na sua vida. Como eu sei a vontade de Deus, quando eu me encho do próprio Espírito dele, o Espírito sabe as coisas de Deus, inclusive as suas boas obras. Agradáveis e perfeitas é a vontade dele. Muitos me perguntam: como saber a vontade de Deus? E eu respondo: flua no Espírito dele, você saberá. Paulo diz em Efésios capítulo 5, versículo do 15 ao 18. Vou ler. Portanto, vede prudentemente
como andais, não como nécio, e sim como sábio, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por essa razão não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Não vos embriaguei com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Aleluia! Deus vive em uma comunidade, queridos, perfeitamente unida. É a sua própria família. É evidente que eu quero fazer parte desse estilo de vida dessa família. Mas como viver unido com ela? Fluindo no Espírito Santo. Só com quebrantamento é possível viver em unidade. E quem gera o quebrantamento é o Espírito Santo de Deus. Sabe por que muitas vezes nós não temos unidade dentro da igreja, dentro da nossa célula, da nossa família? Porque falta quebrantamento. Mas muitas vezes as pessoas querem gerar esse quebrantamento no outro. Não, ele não gera quebrantamento, ele gera problema. Porque o quebrantamento vem pelo Espírito, ele vem de dentro para fora. É o Espírito Santo que vai quebrando toda a sua resistência da sua alma, e você vai compreendendo, você vai entendendo, e você vai sendo cada dia mais uma pessoa humilde, uma pessoa que reconhece, que respeita e que sabe quem é Deus na sua vida. De outra forma, como ter um coração perdoador? Como reconhecer um erro e pedir perdão? Fluindo no Espírito. Muitos dizem que até perdoam alguém, mas jamais vão esquecer que aquela pessoa fez. Com certeza, perdoaram pela sua própria força. Se tivesse deixado o Espírito perdoar através dele, não se lembrariam mais dos pecados dos outros contra ele, pois é exatamente assim que Deus perdoa. Como ser humilde e manso como Jesus? Somente fluindo no Espírito Santo. Você não vê alguém cheio do Espírito Santo vivendo de forma soberba, arrogante, presunçosa. Deus não vive assim, queridos. Quem está cheio do Espírito Santo manifesta aquilo que o Senhor é. O Espírito é quem é o poder regenerador em nossas vidas. Aleluia! Ele vivifica, constrói, e você é a imagem e semelhança do Senhor. Ninguém jamais será como o Senhor se não for pelo Espírito Santo de Deus. Quer vivemos com Deus? Vive, esteja sempre cheio do Espírito Santo. Querido, existe uma família em que Deus te inseriu, e essa família é a família de Deus. Existe uma maneira de se viver nessa família. Sabe, eu tenho uma família, eu tenho uma esposa e 2 filhos. Eu vou dizer algo para você. Daqui a alguns meses meu filho vai casar-se. E a minha futura nora, ela vai fazer parte da minha família. Lógico, vão ter a casa deles, vão ter a família deles, mas eles vão fazer parte da minha família. E com certeza, ela vai ter que aprender a viver o estilo de vida que nós vivemos. Primeiro é a goiana, ela vai ter que vir para São Paulo. E ela vai ter que aprender a lidar com os paulistas. Ela vai ter que aprender a degustar a comida que os paulistas gostam. E logo, logo ela vai ter que aprender a forma que a gente fala, a forma que a gente se comporta. Entendeu? Então, quer dizer, não adianta ela querer fazer daqui uma Goiânia. Não adianta, que não é Goiás, aqui é São Paulo. Aqui existe um estilo de vida. Da mesma forma, meu filho, se ele for morar em Goiás, ele vai ter que aprender a lidar lá. Ele vai ter que aprender a gostar das comidas que eles gostam, a falar do jeito que eles falam. Ele vai ser influenciado, ele vai aprender a viver o estilo de vida que ela aprendeu desde a sua infância. Existe um estilo de vida na família de Deus. Interessante que as pessoas, elas entram dentro da igreja e querem entrar na família de Deus, mas querem trazer as heranças lá de fora, lá do mundo. É isso. E não tem como ter unidade, porque essa família já tem princípio. Essa família, ela tem um pai, ela tem um Deus que é santo, e ele quer que nós vivamos em unidade. Mas só vamos viver em unidade através do Espírito Santo, fluindo através de nós. Eu quero convidar a você nesse jejum, você ir para Deus se quebrantando, pedir para Deus se quebrantar, pedir para Deus te revelar, pedir para Deus a te ajudar a gerar unidade.
Mas sabe, muitas vezes as pessoas, elas acham que porque nós estamos numa célula, porque nós estamos todo mundo dentro de um prédio, de uma igreja, e que está todo mundo em unidade. Não, está todo mundo junto. Unidade é quando nós temos o mesmo pensamento, o mesmo sentimento, o mesmo propósito, o mesmo alvo, o mesmo sonho. Nós temos paixão, sabe? Nós temos temperamentos diferentes, temos gostos diferentes, mas nós temos o mesmo alvo, temos o mesmo objetivo, o mesmo propósito. Nesse jejum, Deus vai gerar isso na sua vida, tá bom? Eu quero ler a declaração. Todos os capítulos têm uma declaração. E esse também tem. Eu proclamo que sou santo, porque eu carrego o Espírito Santo de Deus. Sou um vencedor, porque o Espírito Santo flui o poder de Deus em mim. Sou filho, porque fui gerado pelo poder de Deus. Serei como Ele é, porque o Espírito está me transformando. Sou frutífero, porque o Espírito manifesta a vida através de mim. Sou saciado, porque tenho uma fonte de água viva fluindo dentro de mim, para a eternidade afora. Glória a Deus, Pai, pelo seu Espírito em mim. Amém. Vamos orar? Pai Santo e Pai Eterno, quero agradecer por este dia. Eu quero agradecer pelos meus irmãos. E eu quero liberar sobre a vida de cada irmão que o Teu Espírito Santo flua de dentro para fora. Que o Teu Espírito Santo leve cada um a entender que eles são santos, que eles são separados. O Deus que leva eles a entender, Senhor, que eles estão envolvidos sim numa guerra espiritual. Não é contra a carne e nem contra o sangue, mas contra os dominadores, os principados, os poderes, contra as obras do diabo. Mas que eles entendam que o Espírito Santo é que vai dar a vitória, que o Espírito Santo que vai capacitá-lo, porque tudo posso naquele que me fortalece. Ah, Senhor meu Deus, que eles possam entender que o Senhor os inseriu numa família e a sua família, e que eles possam, Deus querido, entender que essa família já tem um princípio, já tem valores, que existe um pai que já tem uma vontade e que cabe a mim como filho, ó Deus, me adequar a essa vontade, a entrar nessa vontade, porque a sua vontade é boa, perfeita e agradável, é a melhor coisa do mundo. Meu Deus, eu quero glorificar o Senhor, porque eu sei que o Senhor vai trazer esse entendimento, o Senhor vai trazer essa compreensão, e nesses dias o Senhor vai curar pessoas estão sendo curadas agora, pessoas estão sendo libertas agora, pessoas estão tendo revelações, pessoas serão cheias do Espírito Santo. Pai, essas vidas nunca mais serão a mesma, porque o seu Espírito Santo está manifestando poder na vida da sua igreja, na vida dos meus irmãos, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe a sua vida. Amém?